Vamos lá. Então, pessoal, boa noite para todo mundo novamente, para quem chegou um pouquinho depois. Queria agradecer a presença de todo mundo, né, que veio a brilhantar aí a nossa conversa, a nossa palestra. Fique à vontade para poder levantar os seus questionamentos, com perguntas, vocês podem até escrever, acho que é mais fácil até escrever, deve ter algum campo aí onde vocês podem escrever, colocando seu comentário, sua pergunta. Então, nós vamos falar, o tema hoje é sobre cambonagem, né? É um tema muito importante, porque ele diz respeito ao pilar e à fundação da casa, de qualquer casa, independente da rito-liturgia, né? Qualquer casa de umbanda, é claro. Independente da rito-liturgia que a casa adota. Seja ela, vou dar dois extremos, uma vertente mais para uma casa de umbanda budista, por assim dizer, que tem um mínimo de ritualística, um mínimo de elementos materiais, até uma casa que tem uma abundância, né, uma exuberância de elementos de liturgia, de elementos materiais. Mas a base da formação de qualquer casa, é a presença dos trabalhadores, tá? A presença dos trabalhadores. Já já que a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, mas a presença dos trabalhadores se faz na execução da função do Cambone. Então, deixa eu só diminuir o vídeo aqui. Eu vou tirar a minha imagem. Ok. Então, a presença do Cambone, ela é fundamental. Cambone, entendam, uma função que um trabalhador de uma casa, de umbanda, exerce. Então, Cambone é uma função. Então, eu até coloquei aqui nesse primeiro slide, né? Num texto aqui embaixo, né? Ó, o texto aqui embaixo, que foi compartilhado por um irmão nosso, foi o Gustavo. E ele colocou esse texto lá. O Cambone é uma testemunha ocular, tanto para resguardar o consulente, quanto o médium e a casa, pois o Cambone deve resguardar a boa índole e os bons costumes. Então, note que a pessoa, o trabalhador que exerce a função de Cambone, né, antes de mais nada, ele tem por objetivo, ele tem por função primordial a observação de como é que está o andamento e a dinâmica dos trabalhos. Então, ele vai verificar lá como é que está todos os outros trabalhadores, seja quem está na curimba, seja quem está na dirigência dos trabalhos, seja nos médios que estão incorporados com seus guias, os seus protetores, com os falangeiros, seja os consulentes que estão passando. Então, ele vai observar se ali tudo está ok, se alguma coisa precisa ser ajustada. E isso é fundamental para que o andamento dos trabalhos seja realizada da maneira mais sadia possível, mantendo uma boa índole e os bons costumes da casa. Da casa. Porque cada casa, novamente, cada casa, em particular, elas têm uma índole e uns costumes, que nada mais são do que a comunhão das ideias, dos valores, das crenças e da cultura daquele grupo. Todo mundo, eu acho, que concorda com isso. Que concordam com isso, né? E antes da gente seguir para frente, na Umbanda, a gente também tem que entender que o objetivo principal dela
é desenvolver nos trabalhadores um senso crítico, a moral, as virtudes, os atributos e as qualidades divinas, que nós chamamos, não, bando de orixás. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós. Nós temos que desenvolver essas qualidades, procurando ser pessoas melhores na sociedade, melhores na nossa família, melhores no nosso ambiente de trabalho. Porque no final das contas é isso que a gente vai levar daqui. São essas qualidades que não tem como ninguém roubar da gente. Não tem como ninguém tirar. Depois que nós as desenvolvemos, a gente não perde mais. Enquanto tudo mais que é material vai ficar aqui na Terra. Então, isso é um ponto muito importante para a gente poder entender e refletir. Refletir. Qual é o objetivo da nossa casa? E para quem está exercendo a função de Cambone, o que é a primeira coisa a qual ele deve trazer na sua mente como objetivo de desenvolvimento e aprimoramento? E eu tenho comigo, no meu coração, que as entidades procuram sempre nos incentivar ao desenvolvimento dos valores morais. Né? Vamos trocar por miúdos. Desenvolvimento das qualidades divinas, das energias dos orixás no nosso comportamento. Então, dito isso, gratidão em nosso irmão Vinícius, né? Deixou uma mensagem para nós. A palestra vai ficar aí gravada. Aqui. Então, vamos passar aqui. Opa, tem gente esperando para poder entrar. Viviane. Ai, não está liberando? Estou clicando para liberar o áudio de algumas pessoas e não estou conseguindo liberar. Muted. Deixa eu ver, peraí. Muted all. Deixa para colocar cada pessoa liberar o seu áudio. Todo mundo consegue se liberar. Você consegue bloquear todo mundo e desbloquear. Tá. Então, gente, eu vou deixar todo mundo no mudo e aí quem quiser se desbloqueia. Ok? Beleza. Melhor. Aí. Aí, pronto. Estou aprendendo a mexer na ferramenta. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Então, ó. Primeira coisa que eu coloquei aqui é uma definição do que é o Kanbone. Né? E essa definição eu peguei lá no Google mesmo. Veja, o objetivo nosso é tentar conceituar, tá? Não a gente dar uma resposta definitiva para cada nome ou cada coisa, né? Então, na Umbanda, na Cabula e em outros cultos de influência banta, o Kanbone é o ajudante do pai ou mãe de santo, ou assistente dos médiuns incorporados, ou ainda auxiliar para várias finalidades rituais no terreiro ou no centro.
Cambona ou cambone. Então, nessa definição, tem elementos trazidos dos cultos africanos. Porque era comum o cambone ser aquela pessoa que exercia uma função que auxiliava lá o dirigente do trabalho, o pai de santo, a mãe de santo. Para nós, na Umbanda, a gente vai reconceituando, ressignificando esse conceito do que é o cambone, tá? Então, vou passar aqui para a gente poder seguir adiante. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui são as estruturas das funções no terreiro. Como é que se estrutura as funções no terreiro? As funções dos trabalhadores. Então, eu, você, fulano, ciclano, beltrano, nós somos trabalhadores de uma casa. Quando a casa ela é registrada do ponto de vista civil, nós somos considerados associados. Mas na função ou no aspecto religioso, nós somos trabalhadores. Então, nós trabalhadores temos algumas funções que nós podemos exercer, não de maneira fixa, porque em alguns locais a pessoa vai exercer uma função de maneira fixa, às vezes para o resto da vida. E já na Umbanda, ou na casa a qual nós estamos inserida, que é a casa do Pai Cambinda, né? A gente não exerce uma função de maneira fixa. A gente vai passando pelas várias funções para a gente poder ir aprendendo, experimentando e desenvolvendo os atributos divinos dentro de nós, dentro daquelas funções. Vou pedir, por favor, para todo mundo se mutar, tá bastante som invadindo. Então, vamos observar essa imagem, porque ela está bem elementar, está bem básica do funcionamento ou da dinâmica de um trabalho de Umbanda, mostrando um pouquinho da estrutura das funções. Né? Então, nós temos, onde está o mestre ali? É o dirigente, né? Encarnado, junto com o seu guia. Nós temos depois os médiuns que dão consulta, né? Depois a gente tem a Curimba, que ali está identificada como Ogã. E depois nós temos aqui os cambones, né? Que estão do lado de cá. Não sei se vocês estão vendo o mouse. Meu, alguém poderia confirmar se vocês estão vendo o mouse passando na tela? Tá passando sim, beleza. Sim. Perfeito. Sim. Então nós temos o cambone. Um grupo de cambone de um lado e um grupo de cambone do outro lado. Opa! Volta lá. Aqui, ó, o consulente já passando com o médium. Né? Então, isso aqui é uma estrutura bem elementar das funções dentro de um terreiro, de uma casa de Umbanda. Aqui a filhinha dos consulentes aguardando. Eu coloquei aqui para nós a estrutura básica, formada por 3 elementos básicos, que são o dirigente sacerdote, a Curimba, na casa que tem Curimba, e os cambones. O que é que eu esqueci de colocar aqui? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Os médios. Os médiuns. Exato. Isso foi proposital, tá? Que eu gostaria que nós refletíssemos e repensássemos todas essas funções do ponto de vista prático do trabalho. Tem um termo que é utilizado, que é quando a pessoa exerce uma função de direito e de fato. De direito é quando alguém determina para aquela pessoa que ela vai exercer a função. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem experiência, tem a habilidade para desenvolver aquela função.
de fato, é quando a pessoa ela tem a habilidade para desenvolver aquela função ou executar aquela função. E essa habilidade, obviamente, que ela desenvolveu pela experiência, pela prática. Por incrível que pareça, para a gente poder trabalhar na Umbanda, né, num grupo, uma casa séria, para a gente trabalhar com eficiência, não tem dúvida alguma, gente. Nós precisamos experimentar. É na prática, com a mão na massa, com a mão na cumbuca. Nós podemos ler todos os livros que a gente tem sobre a Umbanda e sobre outras filosofias, doutrinas que agregam para o trabalho de Umbanda. Mas é na prática dos trabalhos, na dinâmica dos trabalhos, lá dentro do terreiro, é que nós vamos desenvolvendo as habilidades que uma função exerce. Quais são as funções, novamente? De maneira bem básica aqui. Função de dirigente sacerdote, função de curimbeiro, função de cambone, função de médio de consulência. E mais um detalhe. Por mais que a pessoa tenha todo o conhecimento, por mais que a gente tenha já passado por outras casas, cada casa tem a sua rito e liturgia própria. Cada casa tem a sua dinâmica. Então, aquela pessoa que está entrando na casa, ela vai entrar por baixo. Por baixo. Para ela aprender qual que é a rito e liturgia da casa, como é que a casa funciona. Para ela aprender sobre os costumes, a índole dos trabalhadores. Ao meu ver, não tem outro caminho a não ser esse. Então, essa pessoa que está chegando, que está adentrando, a gente vai dar o nome de Cambone aprendiz. Cambone aprendiz. Então, vamos passar mais um pouquinho aqui, para a gente poder seguir viagem. Opa! Olha lá. Então, o modo que a pessoa tem, a maneira que a pessoa tem de desenvolver as habilidades de todas as funções que tem no terreiro, é ela começando pelo começo. Então, ela vai executar a função de um Cambone aprendiz. Então, aqui eu coloquei a função do Cambone de maneira bem direta, bem específica e bem objetiva. Porque é na função de Cambone aprendiz é que todos nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, o conhecimento, a prática, as habilidades, para a gente depois poder exercer as outras funções. Então, olha lá. Então, a função básica do Cambone. Ok? Função básica do Cambone. Planejar, organizar e executar as prescrições da rito e liturgia da casa. Rito e liturgia é as dinâmicas do trabalho. Elas podem ser escritas no papel. Então, na nossa casa, a gente tem, né? Bastante coisa escrita de como é que é a rito e liturgia, de como é que é a ritualística, né? De como é que é a liturgia. O que nós vamos fazer durante o trabalho, que hora que a gente vai fazer uma leitura, que hora que a gente vai cantar o ponto, que hora que a gente vai fazer uma prece inicial. Isso envolve a rito e liturgia. E aí a gente tem que se perguntar o que, como e quando que a gente vai planejar, organizar e executar as tarefas que diz respeito à dinâmica dos trabalhos. Então, essa é a função do Cambone, tá? Do Cambone. Ou melhor, de todas as pessoas que trabalham na casa. Então, aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha do que eu acho, tá bom? E da experiência prática. Toda pessoa, todo trabalhador, independente das outras funções que ele exerce, antes de mais nada, ele é um Cambone.
antes de mais nada, ele é um Kanbone. Então, eu estou na função na Kurimba, como Ogan. Antes de mais nada, eu sou o quê? Um Kanbone. Os médios que estão dando consulência. Antes de mais nada, o que eles são? Um Kanbone. O dirigente da casa, o Gustavo, né? E outro dirigente, que é a Cristina. Eles são um Kanbone. Porque, em essência, a palavra Kanbone vem de servir. Então, o dirigente da casa está servindo o guia-chefe. A Kurimba está servindo o grupo todo tocando. Os médicos estão dando consulência, estão seguindo os guias e os protetores, que estão incorporados neles. Os Kanbones estão seguindo quem? Né? Agora, a função de Kanbone propriamente dita está seguindo quem? As orientações de todos os outros que estão no nível hierárquico superior. Até aqui está tudo bem? Estou tentando colocar o básico do básico. Tá? Então, lembremos, todos nós somos Kanbones, estamos para servir, para sermos instrumentos da corrente astral de Umbanda, que é esse grupo de espíritos de diversas hierarquias que decidiram, em algum momento, descer sobre a Terra essa religião chamada Umbanda, que foi revelada. E tem vários objetivos que, numa outra oportunidade, nós podemos conversar sobre eles. Mas um principal, nós desenvolvermos as qualidades, as virtudes divinas, que são os orixás, dentro do nosso coração, através do nosso comportamento. Então, para a gente poder realizar as funções, a dinâmica da casa, a gente precisa perguntar o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e quando. Como ninguém faz tudo sozinho, e faz todas as coisas, a gente precisa dividir as tarefas, dividir as funções. Então, agora eu coloquei aqui, para nós, as subfunções dos Kanbones. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor essas tarefas que nós executamos. Então, veja, eu coloquei 3 subfunções básicas, pensando em que o Kanbone é aquela pessoa, aquele trabalhador que está lá para servir. Para servir. Então, a gente vai ter o Kanbone aprendiz. Todos nós somos Kanbone aprendiz. Todos nós. Que quando a gente entra numa casa, qual a primeira coisa que nós deveríamos ter em mente? Depois daquela que desenvolveu os orixás dentro de nós, né? É ajudar na execução dos preparativos, na manutenção e no encerramento dos trabalhos. Vamos dizer assim, é a função mais simples. É quando nós estamos na fase de observação. Quando nós estamos na fase de aceitação pelos outros trabalhadores e a gente se permitir ser aceito naquele grupo. Do jeito que aquele grupo é. Então, é aquela fase que a gente vai decidir, olha, o método de trabalho da casa é bom para mim. Eu gostei. Eu sou simpático a esse método. Eu sou simpático às pessoas que estão ali. Não é que nós precisamos concordar com tudo. Porque nós somos seres que temos inteligência, dotados de inteligência. Que temos toda uma cultura, um costume, uma educação que é diferente dos outros. Então, nós podemos, obviamente, concordar, discordar em vários pontos. Mas, no geralzão, isso não deve ser um empecilho para a gente poder fazer parte de um grupo. A não ser que isso é muito distoante. Muito distoante. Eu gostaria, novamente, de reafirmar, relendo, essa função de Kanbone aprendiz. Ajudar na execução dos preparativos. Então, a gente não faz preparativos para o trabalho. Olha, semana que vem é Gira de Preto Velho. Gira de Preto Velho. Então, nós precisamos nos organizar para a gente poder fazer uma boa gira.
Então, quais são os elementos que nós vamos utilizar? Quais são as comidas? Quais são as velas que os pretos velhos usam? Tem um banho de descarrego, um banho de energização para eu poder utilizar? Então, isso são todos questionamentos e são perguntas, né? Em Combone Aprendiz faz. E todos nós não fazemos essas perguntas? Se tem uma lista de coisas para a gente poder levar, não dá para uma pessoa levar tudo. Cada um leva um pouquinho. Qual a função da aprendizagem? E é por isso que eu coloquei aqui, na minha opinião, todo mundo, todo trabalhador, todo associado, quando a gente vai exercer essa função religiosa lá dentro do trabalho, a gente é um Combone aprendiz. Porque nós estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Aprendendo com as entidades. O dirigente aprende com as entidades na função de liderança. Então ele se pergunta, quais são as habilidades de liderança que eu tenho que ter para a comunidade a qual eu estou inserido? Para esse agrupamento a qual eu estou inserido? Ele vai aprender isso. Os curimbeiros. Ele é um Combone aprendiz também. Ele vai se perguntar, o que é que eu devo aprender, de maneira bem específica, a tocar para aquele médium? Combone médium. Para o médium que está dando a consulência. Ou quando um Combone chefe, às vezes, solicita um ponto. Ou quando o dirigente solicita um ponto. E aí, se ele não souber, ele vai ter que, no decorrer da semana, estudar o ponto, solfejar o ponto, estudar a melodia, treinar o toque. Então, isso é um processo de aprendizagem bem básica. Bem básica, como se estivesse começando lá do zero. Aprender a tocar aquele ponto, a cantar aquele ponto, para que, às vezes, o Combone, na função de aprendiz, né, ele possa se sentir mais conectado com a corrente. Que é comum, né? Quem está iniciando, não sentir as energias, não sentir que está bem conectado. Ou para um médium que vai receber uma entidade, um guia, um protetor, que está iniciando. Ou até mesmo para o Combone ou para o médico dando consulência, para ele poder receber, facilitar para ele poder receber a entidade. Qual que é a entidade que está com aquela pessoa? Então vamos lá. Ajudar na execução dos preparativos, na manutenção da gira, né? Então o Combone vai lá levar as coisas para as entidades, conversar com a entidade, orientar os consulentes, quando a entidade assim permitir, sobre algumas coisas. E encaminhar a pessoa a sair do terreiro. E no encerramento, trabalho para juntar as coisas. Já o Combone chefe. Na nossa casa, nós não temos, propriamente falando, a função de um Combone chefe bem definido. Porque aqui, a pessoa que está executando essa função de Combone chefe, ela deve ter algumas habilidades de liderança. Né? Que é a maneira dele falar com a pessoa para poder chamar uma atenção. A maneira adequada do Combone chefe conversar com a entidade. Vou dar só um exemplo. A entidade que, às vezes, o médico que vai dar consulência, às vezes está num estado alterado de consciência. E todos nós somos médios conscientes. Isto é, a informação que a entidade passa para nós, só durante a comunicação que a gente fica consciente dela. Ele fica, às vezes, meio ligado ali. Ele fica meio alheio ao que está acontecendo no externo. A entidade não, mas o médium fica. Então, às vezes, ele vai dar, num lugar mais pequenininho como a nossa casa, ele vai dar a consulência um pouquinho mais para frente.
ao invés de ficar na linha, né, lateral. Ele vai dar a consulência um pouquinho mais para frente. Aí interfere um pouquinho o fluxo. Então, alguém tem que ir lá e exercer a função de um Kanban-chefe. Veja agora aqui a forma como eu estou colocando. Às vezes não tem um Kanban-chefe definido. Olha, você vai ser o Kanban-chefe hoje. Ou você vai ser o Kanban-chefe durante 3 meses. E as suas funções são essas. Mas alguém tem que exercer essa função momentaneamente. E às vezes para pedir para a entidade, olha, pai velho, olha, acabou. Sabe que você poderia ficar um pouquinho, afastar um pouquinho mais para trás, riscar o seu ponto menor, porque está atrapalhando o fluxo do trabalho. Então, enquanto o Kanban aprendiz ele está ajudando na execução, a pessoa está exercendo essa função. A pessoa que vai exercer a função de Kanban chefe, ele já tem capacidade maior de planejar, porque ele observou bem. Ele tem capacidade maior de organizar as coisas e executar os preparativos, a manutenção e o encerramento dos trabalhos. Vocês já notaram que quando nós vamos organizar o trabalho lá, né? Às vezes a gente fica meio sararicando, né? Que nem barata tonta. A gente fica andando para um lado, para o outro, sem saber mais ou menos o que fazer. Aí sempre tem alguém lá que, não, agora vamos fazer isso. Então vai lá, já pega e já vai fazendo. Então a pessoa está tendo uma atitude de liderança que ela mesma está pegando e executando. Porque ela percebeu, observou que precisava fazer aquilo, fazer isso. E como ela já tem uma afinidade maior com o grupo, que isso demanda tempo, então ela vai tomando para si, momentaneamente, algumas tarefas. Pega a vassoura e vai varrer, passa pano, já vai jogando as ervinhas. Não precisa alguém chegar às vezes pedir para ela já vai lá e já faz. Então, isso é um perfil também da pessoa que está executando a função de Kanban-chefe momentaneamente. E aí nós temos os Kanbanes que são médios. Médio, né? E aqui eu coloquei os médios de efeitos intelectuais, de efeitos físicos, que é uma outra condição que nós vamos discutir no outro momento. Mas vamos colocar aqui que esse Kanban médio seria o médio que vai dar lá a consulência. Essa é a ideia que eu coloquei aqui. Então, por que eu coloquei esses 3 itens? Porque durante uma gira, nós podemos executar a função de Kanban aprendiz, no outro momento da gira, de Kanban chefe, e no outro momento da gira, de um Kanban médio. Então, do ponto de vista prático, nós já não passamos por isso. Você que estava dando consulência, estava lá incorporado com o guia, o protetor seu. Você não desincorporou e foi cambonar. E não foi cambonar um médium, um outro médium. Ou o médium que era aprendiz e estava na função de aprendiz e estava desenvolvendo a função de cambone médium. Isso não acontece rotineiramente nos nossos trabalhos. Acontece. Por isso que eu coloquei a ideia de Kanban para a gente poder reconceituar ela. Que não é algo fixo. É algo que nós vamos transitando. Nós vamos transitando entre uma função e outra. Embora na casa, a gente vai ter aqueles médios que já são um pouco mais treinados e vão executar a maior parte do tempo a função de médio, para dar consulência, de Kanban médio, para dar consulência. Nós temos aquele trabalhador que é mais treinado, que vai executar naquele dia lá a função de Kanban chefe. Vai ficar vendo, como é que está o andamento dos trabalhos. Então, se ele tiver que chamar a atenção de um outro trabalhador, né? Se observou que alguma coisa está meio precisa ser adequada, ele vai lá e vai conversar. Para chamar a atenção que alguma coisa precisa ser ajustada. Isso independente se é qualquer trabalhador da casa. Se é o dirigente. Às vezes a entidade está passando, tem um consulente passando por dirigente, está sentando no toco ou numa cadeira que está lá bambeando. Aí o Kanban chefe vai, opa, a cadeira está bambeando, está perigoso para a pessoa sentar. Ele vai lá e conversa com o pai, ô pai, dá licença, ô caboclo, dá licença, vamos trocar a cadeirinha que a cadeira está bambeando. Gente, essas coisas simples vai nos habilitando a exercer cada vez mais funções que são mais complexas, que exigem mais da gente. E é por isso que o trabalho
o nosso desenvolvimento dentro da Umbanda, ela acontece na prática das giras. Na prática das giras é que nós vamos desenvolvendo várias habilidades. Acertando aqui, errando ali, seja na maneira de falar, seja na maneira de agir. Então, nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Nós vamos errar bastante. Mas quando a gente começa a ter esse entendimento que essas funções, elas são dinâmicas e a gente vai exercendo cada uma delas no decorrer do dia, né? Fica mais fácil, a gente relaxa um pouquinho mais. A gente fica mais à vontade também para a gente poder atuar. Vamos seguir adiante? Ok. Então, agora nós vamos entrar na função do Combone aprendiz. Tudo bem? Então, lembra, todos nós exercemos a função de Combone aprendiz para sempre, enquanto nós estivermos trabalhando dentro da Umbanda. Tá? Então, eu coloquei o primeiro item ali, ó. Vou levar o mouse para vocês verem. Primeiro item. Ó, aqui, ó. Desenvolver comportamento moral ético sadio, isto é, virtudes, qualidades ou atributos divinos. Isso aqui nós não conversamos direto, de maneira recorrente. A maioria das orientações das entidades não são exatamente em relação a isso. Quando a gente senta lá para passar com a entidade, muitas vezes ela sempre nos dá uma orientação de cunho moral, comportamental. As informações que vêm pelo médium, quando ele está dando consulência, né, junto em parceria com a entidade, esse binômio, né, entidade, médium, que a orientação que está indo para o consulente não serve para o médium também. A gente muitas vezes não reflete naquela orientação que foi passada. Pois é. Segundo item, entender a dinâmica dos trabalhos. A dinâmica dos nossos trabalhos são fixas? É sempre do mesmo jeito? Não. Elas modificam. Sempre há algo a acrescentar durante um trabalho. Que a gente, nossa, olha que ele foi diferente. Olha, era gira de preto velho, veio caboclo, que coisa estranha, veio baiano, depois veio Exu. Então, entender a dinâmica dos trabalhos. Para todos nós. Servir ao dirigente, sacerdote, às entidades, guias e protetores, né? A curimba, ao Combone-chefe e outros trabalhadores mais experientes de fato e de direito. Vocês lembram o termo que eu usei de fato e de direito? Então, aqui eu coloquei uma hierarquia, tá bom? Para a gente poder entender um pouquinho de uma hierarquia. Notem. Você acabou de chegar no terreiro para trabalhar, você pode ser designado pelo dirigente da casa, pelo sacerdote, a designar uma função que exige maiores responsabilidades. Qual que é o problema disso? A pessoa está adaptada ao grupo. Ele conhece um pouco dos trabalhadores. Então, isso geralmente gera problema. Gera um problema, gera uma antipatia forte. Né? Então, é de direito. Alguém pediu para a pessoa fazer aquilo e houve um consenso. Mas não é de fato. O que de fato é a prática. A pessoa foi ali, foi aprendendo, foi servindo as entidades, foi aprendendo, né? Através do desenvolvimento das habilidades dela, ela devagarzinho, sem ninguém precisar falar, às vezes ela foi assumindo outras funções. Ou ela foi passando com as entidades foi, filho, agora você vai fazer isso, uma coisinha diferente, preparando a pessoa para executar uma função mais
complexa, de maior responsabilidade depois. Mas todos nós, como Kanban aprendiz, quando a gente está Kanbanando, de maneira propriamente dita, a gente vai lá, né? O dirigente pede alguma coisa para a gente fazer, a gente dá para o dirigente, a Corimba pede, olha, não tem como você ajustar aqui para a gente a folha, não tem como você buscar um copo d'água. Às vezes, se tem um Kanban-chefe, o Kanban-chefe pede alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Outro detalhe. Se na nossa casa tem Corimba, né, todos nós, como Kanban aprendiz, nós tínhamos que desenvolver a habilidade de cantar os pontos. A gente não precisa ser afinado, ok? A gente não precisa ser afinado. Mas a gente tem que conhecer os pontos da casa. A gente tem que saber cantá-los quando nós não estamos executando uma tarefa, uma atividade solicitada pelo Kanban-chefe, pelo médico que está dando consulta, pela entidade que está com o médico, dando consulência, ou às vezes pelo próprio médico, que ele vai se preparar ali, né? Ele pede uma coisa para o Kanban, vai lá, busca um negócio para mim ali, tal, uma água, um arafo, um charuto, que às vezes ele esqueceu alguma coisa. Então, se ele não está executando nenhuma dessas outras tarefas, ele vai cantar os pontos, contribuindo para o fortalecimento energético dos trabalhadores, para ajustar, né? Deixar a corrente mediúnica, as energias que estão circulando ali, com uma potência maior, com uma intensidade maior, facilitando para as equipes espirituais de defesa da casa. Para eles não ficarem tão preocupados só com a defesa, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui, essa tarefa do Kanban aprendiz, somos todos nós, ela é fundamental. Fundamental. Tá? Outra situação. Todos nós precisamos desenvolver. Observar e registrar. Só os consulentes? Não. Né? Inclusive aqui o Binho que fez essa colocação lá no grupo. Né? Então o Kanban está lá Kanbanando, ele vai observar o trabalho. E ele vai registrar tudo aquilo que ele julgar útil. Ele vai levar o caderninho dele lá e vai registrar. Porque isso depois serve como elementos para a gente poder discutir em outra oportunidade. Ou como na nossa casa, no final dos trabalhos, nós sentamos, todo mundo, encerrou as atividades. Ou a gira propriamente dita, a gente senta e nós vamos conversando sobre o que cada um achou do trabalho, as percepções que tiveram, o que precisa melhorar, o que precisa ser ajustado. E os Kanbanes têm mais facilidade de perceber essa dinâmica do trabalho, porque eles estão ali para poder observar também. Enquanto outras pessoas estão atentas, o corimbeiro está atento no tocar, e os mestres dando consulência estão em estado alterado de consciência, né, em meio alheio ao que está acontecendo ali no externo. Né? Eles estão mais com a atenção no foco voltado para o consulente e para a entidade que está orientando ele. Mais um item aqui. Encaminhar os consulentes para os guias e dispensá-los para a saída após a consulta. Olha, gente, isso ajuda demais, demais para facilitar os trabalhos. O consulente, quando ele vai entrar, às vezes ele não conhece a dinâmica da casa. Às vezes ele não sabe por onde que entra, ele não sabe por onde que sai. Então, se você está na função de Kanban aprendiz, cambonando uma entidade, então, às vezes, você vai até lá na porta e busca o consulente. Você diz Kanban do chefe, ó, pode mandar outro. Perceberam? Às vezes a entidade terminou de atender alguém. Só que ela não liberou para que outra pessoa entrasse. Não permitiu que outra pessoa entrasse. Então, o médico está Kanbanando, o trabalhador está Kanbanando, ele aguarda. Pai, caboclo, baiano, marinheiro, boiadeiro,
Posso chamar outro consulente? A gente vai às vezes falar sim, e vai falar não, ó, filho, tô terminando de fazer alguma coisa aqui. Aguarde. Pode. Ah, a entidade permitiu. Você vai lá, eu vou lá, até na porta de entrada, onde é a entrada para o ambiente da gira, e chama a pessoa. Tem pessoas que têm habilidade de ser muito dócil, né? Muito empática. Ela vai lá, pega o consulente pela mão e leva até a entidade. Às vezes a pessoa já passa orientação, né? Olha, vai passar com a entidade, fica tranquila, abre o seu coração, confia. Então ele já faz uma meia entrada, né? Esse trabalho de conexão com a entidade. Mesmo porque o Cambone, né? O Cambone que está ali cambonando a entidade, ele está em conexão com a entidade. Aquele acoplamento áurico entre a entidade, o médium dela, né? O guia, né? O guia protetor, o médium e o Cambone, ele está acontecendo a todo instante. Existe uma sinergia, uma simpatia energética entre esses três aí, que vai precisar se conectar com aquele consulente que está entrando. E o Cambone, ele pode facilitar isso, da maneira como ele acolhe o consulente que está entrando. Da maneira como ele acolhe o consulente que está entrando. E depois, ele vai, né, depois que a entidade já trabalhou, fez o trabalho dela, já deu a consulência, a entidade dispensa o consulente e compete ao Cambone encaminhar o consulente até a saída. Isso também é algo extremamente importante, porque às vezes o consulente, por ele não ter uma habilidade energética, né, bem desenvolvida, ele fica num certo estado alterado de consciência, mesmo que seja leve, mas para ele é muito. Então ele está meio avoado. Ele está meio avoado. Então, às vezes ele não sabe para onde ir. Às vezes ele foi até orientado, mas na hora que vai sair para ir embora, né? Desliga da entidade, vai sair para ir embora, ele está meio desorientado. Então, quem está cambonando tem que estar observando e atento para saber como é que a pessoa está. Se possível, toca no ombro da pessoa e vai, caminha ela até lá na saída. Ou se a gente não quer ter um contato físico, fica bem próximo da pessoa, olha, eu vou te acompanhar ali até a saída. Qual que é a vantagem disso? É que, às vezes, está entrando e está saindo consulente. Num ambiente que é pequeno, que é o nosso caso. Então, você, como Cambone, você vai direcionar para que aquele consulente não bata em ninguém. Porque, às vezes, do outro lado ali, tem um consulente recebendo a entidade, o guia dele foi permitido pelo protetor né, e guia do médico que está dando consulência. E aí, quando o consulente começa a rodar muito, o que acontece muito, né? Roda, 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 e ocupa muito espaço. E aí compete ao Cambone, né, que está cambonando a entidade desse consulente que está rodando, né, incorporado, também tolher um pouquinho essa liberdade desse consulente. Acompanhar. Às vezes acompanhar energeticamente. Que é você pensar ali que a pessoa, que o consulente está numa redoma energética. Isso acontece, tá? Isso acontece de maneira inconsciente. Mas se você sabe disso, você fica. Só de você estar olhando e estar atento, você vai direcionando o movimento daquele trabalhador. Não é que a entidade que está com aquele consulente já está girando daquela forma, mas é a forma como o consulente ele está sentindo a energia e a forma como ele habituou a receber essa energia da entidade. Tudo bem até aqui? Tá ficando bem claro, bem definidinho em algumas coisas? Se estiverem dúvida, pode mandar aí por chat, tá? Deixa eu ver que horas são. Nossa, 9 horas. Tá perfeito, Tá acabando. irmão. Tá acabando, viu, gente? Opa, deixa eu erase. Clear. Ah, tá. Aí, muito bom. Opa, isso aqui é. Tá.
Então, vamos lá. Continuando no Cambone Aprendiz, ele tem que aperfeiçoar, né, um outro item, aperfeiçoar a relação interpessoal entre guia protetor, Cambone médio e Cambone aprendiz. O que significa isso? Tá os três lá. O guia, o médio que vai dar consulência e o Cambone. Então, os três juntos precisa trabalhar em sintonia. E isso precisa de tempo. E essa sintonia, ela se dá com a conversa, com o diálogo, com o interesse do Cambone, com o estudo que o Cambone faz. Eu aprendi de uma maneira que eu consigo exteriorizar minha energia, coisa da passe, né? Tem casas que tem um médium de passe. Tem o médium que vai dar consulência e tem o Cambone que executa a função de médium de passe. Que facilita muito mais para a entidade. Só que até chegar aí, esse aperfeiçoamento tem que existir. Então, aquela pessoa, o Cambone, ele vai trabalhando quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses só com aquele médium e os guias que estão com ele. E essa relação, ela vai se melhorando. O Cambone começa a buscar os materiais de trabalho. Ele vai sabendo qual que é o material daquele guia. Qual que é a vela que aquele guia usa? Como é que ele trabalha? É um guia e um médium que usa mais ou menos elementos materiais? Usa elementos voláteis, álcool, cachaça, usa fogo, usa charuto, cigarro. Note que esse entendimento que o Cambone tem do que a entidade vai passar, que está trabalhando aquele médium, vai utilizar, já é uma conexão forte, já é uma simpatia energética forte com desse trio. E aí o Cambone vai conversar, se a entidade permitir. Se o guia permitir o Cambone conversar, ele vai conversar com o consulente. Conversa, orienta o consulente. Nas anotações sobre os banhos e trabalhos solicitados. Aqui tem um detalhe. Aí depende de casa para casa, depende de Cambone para Cambone, de guia para guia. Mas, a meu ver, o ideal é que o próprio consulente ele anote os trabalhos e os banhos que ele vai fazer com a letra dele. Mas o Cambone, ele fica observando o que o consulente está anotando. Para ver se está anotando certinho o que o guia passou. Isso já é complicado. Né? Porque às vezes o guia fala, ele fala rápido. O Cambone, ele tem que registrar na memória e tem que ficar olhando ali o que o consulente está anotando para ver se anotou certinho. Outro detalhe, manter o sigilo do que houve entre o guia e os consulentes. Se diz muito que uma gira é um trabalho meio hospitalar, e é mesmo, tá? É mesmo. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Inclusive, na nossa casa, a gente tem o hábito de conversar no final dos trabalhos, e é fechado, né? O público não participa. Sobre algumas situações que aconteceram. Isso é importante para o crescimento do grupo, dos trabalhadores. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com o tom que a gente está falando. Por quê? Porque, às vezes, a família espiritual daquele consulente, ela está presente ali. Está presente ali. Porque nós somos solicitados. Durante o período noturno, quando o nosso corpo está descansando, a gente vai para o astral, auxiliar. Já pensou? E aí a gente fala sobre o consulente, às vezes num tom de deboche, né? Ou às vezes num tom de ironia. Ou qualquer tom que às vezes seja depreciativo. Ou algo assim que é muito peculiar, que é muito íntimo. A gente sai fora do corpo para poder continuar os trabalhos, a família espiritual está lá, olhando para a gente assim, né?
É assim que você sente e comenta sobre o consulente que passou com vocês? Nós, na Umbanda, precisamos desenvolver essa, essa, esse senso de que nós somos espíritos imortais. E que aquela pessoa que está ali, ela tem uma família espiritual que está zelando por ela e que participa das giras. Às vezes sentado lá no local da consulência, acompanhando os trabalhos. E às vezes tem entidades de alta hierarquia, a família espiritual daquele consulente, acompanhando o trabalho. Às vezes tem entidade vingativa, vil, maldosa, que é da família espiritual do consulente. Mas ela é permitida entrar pela defesa da casa, pelos dirigentes da casa, para acompanhar o trabalho. Imagina se a entidade dessa percebe, né, que as coisas estão sendo comentadas sobre o consulente ou sobre o familiar dela em tom depreciativo. Não é algo para a gente pensar? Então, olha a importância do Cambone, né, do Cambone. Conversar e orientar espíritos inferiores desencarnados. Isso aqui é um tópico à parte, né? Isso aqui é um tópico à parte. Porque a gente tem que ter alguma noção da escala espírita. Escala espírita não é escala do movimento espírita, não, tá? Isso aqui é uma escala dos espíritos. A gente tem que ter uma noção de qual que é a hierarquia, qual o nível que está a entidade, para a gente poder conversar com ela. Vou dar só um exemplo. Na medida que o Cambone vai desenvolvendo essa habilidade de conversar, né, ele vai identificando, olha, esse espírito é um suicida, porque se é um suicida que vai passar ali, que estava conectado no consulente, né, e ele vai ser incorporado ali no médium, que a gente chama de médium de transporte, ou médium que vai dar um choque anímico, que é, o duplo dele é deslocado, as entidades não precisam fazer isso. Não precisa fazer isso. Ele está tão treinado que o duplo dele etérico é deslocado, expande e atrai automaticamente aquela entidade que é suicida. E aquela entidade suicida, com a energia desse médium, ela toma um choque e ela desperta para o que está acontecendo em torno dela. Porque até o momento ela estava com a mente embotada, revivendo na memória, através da tela mental dela, o suicídio. Então, isso é uma entidade que a gente não conversa, não tem como conversar. Então, o que a gente faz? A paz. Ajuda no passe. Ajuda na sustentação energética do médio de transporte. Então, na nossa casa, nós temos algumas pessoas que têm essa habilidade. Detalhe, tem essa habilidade e não passa mal. Pode acontecer de passar mal? Claro que pode. Mas as pessoas que desenvolvem mais essa habilidade médium de transporte, ou para dar o choque da entidade, né, por assim dizer, ela tende a não passar tanto mal, porque o organismo dela está adaptado para aquilo. Então tem como treinar e tem como desenvolver isso. Se é um espírito que está ali só em sofrimento, né, na cacunda do consulente, ou seja, acoplado ao campo áurico do consulente, ele incorpora no médium que está combonando, né, e outro Cambone é chamado para conversar, de dados, ele chamou outro Cambone para conversar. Aí o Cambone vai conversar com essa entidade. Aí como é que você sabe que você vai conversar? A entidade está falando? Simples. A entidade consegue transmitir as dores e o sofrimento dela através do médium, do Cambone que é médium. Porque para esse Cambone fazer isso, ele tem que ser um Cambone médium de psicofonia, ou médium falante. Porque senão ele consegue entrar em contato com a entidade. A entidade consegue acoplar no campo áurico dele. Mas ele não consegue traduzir isso em palavras. Em palavras. Mas vamos colocar que esse médium é um médium
um combone médio de falante ou de psicofonia. Ele consegue falar. Você vai conversar com a entidade quando estivesse conversando com o encarnado. Só que tem um detalhe. O tempo dentro de uma consulência, ele é exíguo, passa muito rápido, né? E aí o Cambone, esse Cambone que vai orientar, ele tem que ir no cerne da questão. A gente está aqui para te ajudar. O que está acontecendo com você? Você vai conversando, a entidade vai respondendo. Aí você precisa esclarecer. Você já sabe que você desencarnou? Se o Cambone já sabe movimentar mais as energias, ele vai movimentar a energia da entidade que está incorporada nesse outro Cambone, para a entidade começar a perceber o que está acontecendo com ela. Reviver o processo desencarnatório para entender que já está no plano espiritual. Para essa entidade ver os guias e mentores da casa. Então, tem técnicas para isso. Uma outra oportunidade pode falar também. Outro detalhe, vamos lá. Solicitar explicações sobre o trabalho quando julgar oportuno. Isso aqui também foi colocado pelo BIM. O outro item acima foi colocado pelo Ronaldo. Né? Esse aqui de baixo foi colocado pelo BIM. Então, eu estou na função de Cambone aprendiz, eu tenho a ficar perguntando as coisas para a entidade, né? Eu sei que às vezes eu atrapalho um pouquinho. Às vezes a entidade não responde nada. Quando a entidade não responde nada, é porque está respondendo assim, olha, depois na conversa. Ou, isso não é permitido eu falar. Eu não posso te abrir esse mistério. Né? Mas a gente tem que ter essa curiosidade. E ela vem também com o tempo. Com o tempo que a gente vai tendo com o trabalho com as entidades, cambonando ali o guia, o protetor daquele médium, a gente vai desenvolvendo essa curiosidade. Eu quero saber mais sobre o trabalho. Eu não estou aqui só para receber guia, protetor, receber espírito. Eu estou aqui para entender a dinâmica do trabalho, estou aqui para entender um pouco dos mistérios dessa entidade. E aí a entidade começa a explicar algumas coisas. Né? Olha, filho, eu usei isso aqui, usei essa vela, né? Eu fiz esse ponto riscado. Por conta disso, por conta daquilo. Eu sou dessa linha, intercruzada com essa outra linha, com esse outro orixá. Eu movimento esse tipo de falangeiros, de agrupamento no astral. Trabalho mais nessa região do astral. Eu sou especialista em... Uma coisa, a gata dele aprontando lá atrás. Olha lá. Eu sou especialista em receber mais espírito sofredor. Não, eu sou especialista em lidar mais com ordem de espírito. Mariane, microfone, por favor. Eu vou botar todo mundo no mudo aqui, tá? De novo. Eu sou como a falantes boiadeiros, que são especialistas a lidar com ordem de espíritos no astral. Né? Pode ter um caboclo, alguns caboclos fazem isso também, caboclo de Ogum. Então a entidade vai abrindo esses segredos. E aqui o outro item, né? Registrar os aprendizados, orientações, quando solicitado e permitido pelo guia. Então, às vezes, o guia vai passar as coisas de maneira oral, pela oralidade. E no meu ver ainda... Qual aplicativo? Nem eu. Que, no meu ver, é a forma ainda de maior aprendizagem das entidades. Gente, por incrível que pareça, não estão nos livros. É no trabalho, na prática. A entidade, as coisas magísticas, principalmente, que é as movimentações energéticas, né? Como as entidades atuam no astral, como eles desfazem as demandas energéticas de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, eles passam através da oralidade. Da oralidade. Mas é possível o Cambone, ele registrar isso. Você pode perguntar, eu posso perguntar, olha, posso escrever isso? Eu posso anotar esse banho e depois passar para outras pessoas? Se for um banho de cunho geral, pode. Ou a entidade, não. Isso que eu estou te passando, você vai registrar na memória só.
Na maioria das vezes, os espíritos querem, inclusive, que a gente pergunte as coisas. Talvez faltem informações das entidades, sobre as entidades, o trabalho delas daqui dentro daquele grupo, é porque os trabalhadores não perguntam. E aí os médiums acabam não desenvolvendo essa habilidade de expressar sobre o trabalho das entidades. E aqui ficar registrado. Registrado para a posteridade aquilo que acontecia, o trabalho, quem são aquelas entidades, quais são os trabalhos que aquelas entidades realizam. Bacana, né? Então vamos seguir em frente. Tcharam. Opa. Aí. Tá acabando, viu, gente? Nesse aqui não. Calma aí que eu fiz bobeira. É aqui, ó. Cambone-chefe. Ok. E o Cambone-chefe? Lembra? Aqui nós estamos falando da função que uma pessoa está exercendo. Não que naquele dia ela foi designada para ser o Cambone-chefe. Mas imagina, você está num grupo onde está todo mundo trabalhando. Os médicos de consulência estão dando consulência, o Cambone médio de consulência, está lá dando essa consulência, os outros cambones estão cambonando, e só tem você de cambone sobrando. O que você faz? Você vai cantar um ponto, ou você vai ficar observando o trabalho. Está faltando algum material? Como é que está a distância entre os consulentes um do outro? Como é que está o trânsito entre dentro do terreiro ali, do espaço de gira? Aí você vai exercer a função de Cambone-chefe e vai conversar com os cambones que estão cambonando. Olha, né? Então, mas fica um pouquinho mais para cá, fica um pouquinho mais para lá. A entidade está com a vela acesa, a sua saia, a sua calça está encostando na vela ali, ó. Ok? Isso é uma função um pouco de chefia. Então, a gente não pode ficar em silêncio. A gente vê que alguma coisa é um pouco perigosa, vamos colocar dessa forma. Né? Então, na teoria, o Cambone-chefe está exercendo essa função de fato e de direito, em decorrência dos estudos, observações e experiências na função de Cambone aprendiz. Então, a gente está executando aquela função de Cambone aprendiz há muito tempo. Você lembra que nós falamos lá no começo que a pessoa, por si, de tanto trabalhar ali, ela ser dedicada, ela estudar, ela observar, ela experimentar, ela vai desenvolvendo essa habilidade de liderança natural. Então, ela vai se sentindo, de fato, né, com essa condição de organizar, de chamar a atenção, de ajustar o trabalho. Isso tem que acontecer mesmo, para o bom andamento do trabalho. O trabalho é um trabalho sadio e eficaz. Na função de Cambone-chefe, o trabalhador, além de ajudar e executar uma atividade ou tarefa, irá organizá-la e planejá-la. Então, que nós já comentamos também, né? Aí, naquele dia, alguém recebeu a função, você vai ser Cambone-chefe. Então, você vai designar as pessoas, os cambones. Às vezes, você pode designar um cambone para trabalhar com uma certa entidade. Hoje você vai trabalhar com fulano. Hoje você vai trabalhar com ciclano. Hoje você vai ficar aqui registrando as pessoas que estão entrando na casa. Na nossa casa, a gente tem um instrumento, né, chama de um questionário, que a pessoa responde algumas coisas básicas sobre as demandas dela. O que ela foi fazer lá, quais são os problemas básicos. Para a gente entender quais são as necessidades da coletividade que a nossa casa atende. E a gente se preparar melhor para isso. Então, o Cambone-chefe vai fazer essas designações. Mas e se uma entidade, um guia lá, que está com aquele médium, solicitar que um outro cambone venha cambonar ele? Então, o guia que está com aquele trabalhador, né, ele tem uma hierarquia maior que o cambone que está na função
de Cambone-chefe ali, de mesa, foi designado para ser Cambone-chefe. Aí o Cambone-chefe vai fazer essa orientação. Olha, vai lá e trabalha com aquela entidade que ela está solicitando a sua presença. Isso acontece, né? É um outro detalhe fundamental. Essas comunicações, essas funções que a gente vai exercendo, você vai para lá, você vai para cá, você vai fazer aquela tarefa, você vai fazer essa atividade, às vezes elas são divergentes entre os trabalhadores. Às vezes a opinião dos guias, elas são divergentes. É a opinião do guia que é divergente? É óbvio que não é, gente. São nós, médiuns, que estamos dando consulência, que a gente não conseguiu interpretar da maneira adequada, mas isso é óbvio. Porque nós não somos médiuns, né, sonambúlicos, ou médium inconsciente, em que a entidade traz informação precisa. Então, no processo de filtragem, a gente pode cometer esse equívoco de interpretação. E não tem problema nenhum. Num grupo sadio, né, não tem problema, então fica você lá. O guia vai falar, pode ficar você lá. O que não pode acontecer é antipatia fluídica. Ah, Gui, eu falei isso, o Gui falou aquilo. Eu sou na função de Cambone-chefe. Né? Então, nós precisamos entender a hierarquização da casa. Então, se houver muita divergência em relação a isso, o que nós podemos fazer? Perguntar para a entidade, conversar com a entidade. Olha, pai, olha, acabou que você solicitou para falando de Camboná, né? Mas o outro dia solicitou para Camboná também, e aí, como é que faz? Manda outro. Manda outro. Já falou, então manda outro Cambone aqui para mim. Não tem problema não. Pronto, resolvido. Então vamos passar. Vai encerrar a mesa. Então, o Cambone médio. Então, é o Cambone que vai executar a função de médium. E às vezes é um Cambone que está em desenvolvimento ou em treinamento da sua faculdade mediúnica. Por que eu coloquei essa função Cambone médium? Porque, embora a pessoa nessa vida, ela não, vejam só, a pessoa nessa vida, ela não veio com o compromisso de trabalhar, né, com a mediunidade e nem trabalhar com a mediunidade no terreiro de Umbanda. Mas ela se afinizou, ela foi lá no terreiro, gostou. Ela gostou. E aí ela começa a frequentar, começa tal, e as entidades começam a perceber, ó, que a pessoa lá é uma pessoa séria, é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa prestativa. Eles vai ver na qualidade das pessoas, daquela pessoa. Ele fala, ó, tá faltando um pouquinho nesse grupo alguém com essas qualidades. Aí, pouco a pouco, vai trazendo a pessoa para o trabalho. Quando vê, a pessoa é admitida no grupo. Mas ela não tem mediunidade. Mas ela começa a ser treinada. Começa a sentir as energias, começa a ter algumas intuições, começa a receber o espírito sofredor, começa a lidar com as energias do consulente quando ela começa a cambonar. E a sensibilidade dela vai se intensificando. Aí é quando a pessoa às vezes começa a passar mal, né? Os corpos energéticos não conseguem metabolizar aquelas energias. Não conseguem metabolizar aquelas energias. E aí começa a repercutir no corpo físico. Não é que vai fazer mal para a pessoa. A pessoa vai sentir no corpo físico. Mas as energias não vão ficar lá, porque as entidades vão limpar a pessoa, a paz e tal. Claro que entra outros detalhes aí, né? Mas se mesmo assim, se a pessoa sai fora do trabalho ainda e ela tiver com alguma energia densa, as entidades passam banho para a pessoa fazer, para aquele Cambone médium, que está em treinamento. Ou se a pessoa é um Cambone médium, que está iniciando para dar consulência. Iniciando para dar consulência. E aí, ela vai receber as entidades. Aliás, ela vai ser colocada lá no meio,
né, da gira, ou perto dos atabaques, ou vai estar passando com um guia protetor. Eles começam a trabalhar a sensibilidade dela, as faculdades medianímicas dela. E a pessoa começa a sentir. Aí, de repente, nossa, eu tô sentindo os pensamentos diferentes aqui. Parece que a gente está falando comigo lá dentro da minha cabeça. Então, vai lá pro cantinho e conversa mentalmente, dialoga mentalmente com esses conteúdos mentais que estão vindo na sua mente. Porque às vezes já é o guia, alguém foi designado para ser o guia da pessoa. Veja, aquela pessoa não tinha guia, ela não tinha esse compromisso. Mas em decorrência do treinamento, do esforço dela, um guia falou, não, eu vou trabalhar com aquele ali. Deixa eu começar a trabalhar com a pessoa, ela é interessada. E foi mais uma vez, a Umbanda e o trabalho mediúnico, a gente faz dentro do ambiente, dentro das giras, dentro dos trabalhos. E a pessoa vai desenvolvendo pouco a pouco essa faculdade. Então, essa função é exercida tanto pelo trabalhador, que exerce a função de Cambone aprendiz, Cambone chefe, ou ambos. Que é claro, porque aqui no Cambone médio, a gente está falando do médico da consulência. Então, vai ter um médio, né, que já está dando a consulência, e que aqui eu coloquei como Cambone de consulência, pensando no conceito que todo Cambone é a pessoa que está iniciando e está no processo de aprendizado constante. Bom. Nesta função, como o próprio nome diz, o trabalhador atua como intermediário dos espíritos, de modo ostensivo e produtivo. Então, aqui a gente tem um médio de consulência, tá, gente? É o Cambone médio que está dando a consulência. E aí as faculdades dele, né, a maneira como o guia atua, você percebe que existe uma ostensividade, que é o guia que está ali. Seja pelas alterações psíquicas, que é a linguagem, os termos que a entidade utiliza, o raciocínio, a cognição da entidade, que é diferente daquele do médium. Às vezes, as ideias, opiniões da entidade é diferente, inclusive é divergente do trabalhador. Então, além de ser ostensivo, ele também é produtivo. O que é produtivo? Está incorporado, mas você está conversando e a conversa sai. O que acontece às vezes no começo? Quando o médium está dando consulência, ou quando ele não está, iniciando um trabalho de consulência, ou quando ele não está muito bem conectado com a entidade. É que ele fica lacônico. A entidade está ali e o médium não está saindo. Nossa, a entidade não vai falar nada. Às vezes você está com uma dificuldade de conexão com a entidade, ou naquele momento a entidade está contigo, mas não quer falar nada naquele momento, tá? Então aqui eu coloquei os principais atributos, né? Ou os principais meios de intermediar os espíritos, que é pela evidência, né? Você está vendo as entidades. Tem Cambone que vê a entidade. Ele não dá consulência, mas ele está vendo a entidade. Então, se o médium que está dando a consulência e o guia tem essa ciência, né? Mas se o médium tem esse entendimento, ele pode solicitar para o Cambone, que é um médium também, o Cambone médio, que tem evidência, relatar alguma coisa para o consulente. Olha que bacana. Para a mesma coisa, a audiência. Às vezes a entidade está conectada mentalmente com o médium que está dando consulência, está falando. E essa conexão é tão intensa que o médium começa a ouvir como se fosse um encarnado falando com ele. Chama de audiência externa mesmo, né? Ou é uma audiência interna tão forte, depois falando alto na cabeça dele. E aí já não é nem mais a psicofonia, né? Nem a fala. Às vezes o trabalhador está com estado alterado de consciência, mas ele está falando às vezes com a voz dele, porque ele está recebendo por via audiência. Então,
Percebe as nuances? Os detalhes? Mas a maioria de nós somos médiums, né? Na função de Cambone, médio, que está dando consulência. Função, então, de Cambone, médio de consulência falante ou psicofone. O que a gente está falando. O que a gente está falando. Não interessa se você é de a famosa incorporação, se você está inconsciente ou médio sonambúlico, ou se você é médio consciente. Você vai usar a fala para poder transmitir a informação. Essa fala tem que ser inteligível, né? Então, o médio é capaz de passar essa informação de maneira clara para o consulente. É importante. E o médio de transporte, o choque anímico, que nós já relatamos aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tem pessoas que mandaram no chat. Ó, importante falar do Cambone médio que incorpora algum sofredor que acompanha o consulente. E de ter outro Cambone atento a dar passe nesse que está incorporado, através das técnicas de passe, né, de magnetismo, algumas técnicas da apometria também são utilizadas, que é magnetismo também, e da conversa fraterna de evangelização. Nós já comentamos sobre isso, né, um reforço que foi colocado, nós já comentamos sobre isso aí, né? Tal guia, tal médium incorporado, o seu guia, né? Dando consulência, está lá o consulente, aí o Cambone que está dando suporte, ele recebe uma entidade sofredora ligada ao consulente, e outro Cambone é chamado para poder conversar e dar um suporte energético, dando passe, ajudando aquela entidade sofredora. Né? Nós precisamos fazer um outro estudo para a gente poder dissecar isso aí. Mas, gente, ficou claro esse conceito que eu estou passando da função de Cambone? Que todos nós somos Cambones aprendizes, a todo instante. Mas a gente vai desenvolvendo pela prática dentro do terreiro, pela oralidade, mas também pelo estudo. A gente vai desenvolvendo esse conhecimento, vai observando, vai experimentando. A gente vai desenvolvendo a função de Cambone chefe, que é a gente dar palpite, a gente ficar atento, ficar focado e saber direcionar as pessoas, saber conversar, chamar a atenção para melhorar. E com o tempo, às vezes, você vai desenvolvendo essa função de Cambone médium. Você pode não ter esse compromisso com a mediunidade na Umbanda, mas você treinando dentro de um terreiro, você pode desenvolver isso, né? Então, eu queria... tem mais coisas no chat aqui, ó. Deixa eu ver. Então, gente, eu vou encerrar a parte da palestra e vou abrir para vocês fazerem perguntas. Como o Gustavo ele é responsável, né? Se tiver tarde ele já quiser encerrar, a gente já encerra, porque eu já estourei o tempo. Se tiverem perguntas, ele permitir a gente responder, a gente responde. Deixa eu ver onde que abre aqui. Aí, tá tranquilo, irmão. Pode continuar sossegado aí. Eu abri aqui. Então, gente, eu estou... Tá aberto para perguntas, tá? Quem quiser fazer a pergunta aí, fica à vontade. A nossa irmã Fernanda, ela quer fazer um relato sobre um local que ela foi. Fernanda, você pode fazer esse relato, desde que você não cite os nomes, não cite o local, tá bom? Fica à vontade aí, é com você. Boa noite a todo mundo, que saudade de vocês. É bem legal, eu acho que, falar sobre isso, porque foi uma experiência muito nova para mim, do tipo,
eu sei que... Mas eu fui numa casa em Belo Horizonte, uma casa que eu acho que é considerada, eu não sei pelo tamanho da cidade, se poderia ser considerada uma casa grande ou pequena. Mas devia ter uma média de uns 60, uns 30, 40 médios, né, o pessoal da linha de trabalho, e tinham bastante pessoas para passar pela consulência também. Embora o espaço fosse pequeno, o número de pessoas na casa era muito grande. Foi um trabalho bem legal e era um trabalho de linha de esquerda. E para mim é muito diferente, que eu vi todo mundo de linha de esquerda trabalhando de branco, só com a guia escura. E eu achei a ritualística dessa casa muito diferente de tudo que eu já presenciei aí em Pouso Alegre, nas cidades vizinhas que eu fui aí. Então, assim, o, a, a Curimba, ela tocava só as músicas para todos os orixás. Então, eles faziam esses rituais, cantavam, e todo mundo que fazia parte da corrente cantavam essas músicas e faziam coreografias em cima de cada música. Eu achei isso muito diferente. E assim, tinha um Combone-chefe e toda a entidade mediúnica tinha um Combone acompanhando. E nessa questão, como eles viram que tinha uma entidade me acompanhando, né, os meus guias estavam me acompanhando, eles me perguntaram se eu queria receber a energia dos meus guias, porque se eu quisesse, eles teriam que conversar com o dirigente da casa para eles autorizarem eu fazer esse recebimento. O que interessante foi que o dirigente da casa, pelo menos quem se apresentou lá como dirigente da casa, na gira ele não estava incorporado, mas ele ficava o tempo todo andando. Eu não sei se, né, não parecia incorporação, mas ele ficava o tempo todo andando no meio. E a Curimba, ela só tocou no começo da gira. Tocou a música, daí depois ficou só a questão de todo mundo conversando e tal, e a pessoa terminava e saía. Então, assim, e na hora que você chegava isso que eu achei muito legal, porque normalmente a gente vai pelo nome do médium, né? Lá não, lá ele chegava e falava, era uma gira de esquerda e tinham 10 nomes das entidades. Ele falava, você quer passar com qual entidade? Com a senhora Cabaré, a Maria Mulambo, o Exu tal e tal, e daí você escolhia aquela linha que você queria passar e anotava o nome. Então, já era mais dirigido. Eu ainda virei e falei assim, não, eu quero, pode ser qualquer um, vamos ver, né? Que entidade quer falar comigo? Ele falou, não, você que tem que escolher a entidade que quer falar. Então, é muito diferente você sair de uma ritualística sua. Eu acho que a ritualística nossa, regional, é muito diferente dessa experiência que eu tive em uma cidade grande. Foi bem legal, mas é assim, o tempo todo a gente acompanhada com os cambones, orientando. Tipo, agora tem que acabar, acabou o tempo, e era tudo controlado. Foi bem legal. Obrigado aí o relato da Fernanda, só reforçando que cada casa tem seu sistema de rito liturgia, né, ou a sua filosofia de Umbanda, a qual segue. Mas vocês repararam que no relato dela sempre vai ter dirigente, curimba, os médios dando consulência e alguém lá acompanhando, né? Muito bacana. O Leandro está fazendo um comentário aqui, né? Todos dentro do terreiro são sempre aprendizes, mas o Cambone é aquele que tem a maior oportunidade de aprendizado. Perfeito, Leandro, perfeito. Exatamente isso. Mesmo porque aquela pessoa que está cambonando, ela está com a atenção dela toda voltada para o que está acontecendo no externo, para conversar. Então, a chance dela aprender um compartilhamento de experiência é muito maior. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Binho. Estamos sim. Muito legal. Ô, Anderson, mais uma vez, parabéns pela palestra, muito esclarecedor, muito bacana. Boa Fernanda, Tá me ouvindo, Fernanda? Eu já tive algumas Tô te ouvindo, pode falar. E como o Anderson disse, na Umbanda sempre vai ter essa diversificação. Cada casa é uma casa, cada ritualística é uma ritualística.
por isso que ela me encanta, porque todo lugar que você vai ter um aprendizado diferente. Agora, uma coisa que você falou aí que eu achei interessante foi do dirigente que não incorporou. E eu tive uma experiência desse tipo, até a Viviane, que está aí, nossa prima de Mogi das Cruzes, pode confirmar. Eu participei de algumas giras lá em Mogi, da casa que ela trabalhava, e a dirigente da casa também não incorporava. Era Saura, mãe Saura, lá da tenda Sete Linhas, São Jorge, Mamãe Iemanjá, lá em Mogi das Cruzes, uma tenda que eu até já fiz o convite para o pessoal aí, para quando quiser ir lá conhecer. Uma casa muito boa e também uma casa muito grande, que deve ter mais de 60 metros trabalhando. Foi uma experiência muito legal para mim, só que lá é diferente. O que é o diferencial nessa casa? Lá eles só trabalham com preto velho e baiano. É as únicas entidades que conversam com os consulentes. Às vezes na abertura, por exemplo, se na abertura 10 caboclo de Ogum, só que aí é como no candomblé, você só sente a energia, irradia, eles incorporam, mas não falam. Aí depois vem os baianos, por exemplo. Aí os baianos vão dar consulência. Então, é diferente, né? Que a gente está acostumado a ver o dirigente ali com o guia-chefe incorporado, dando a consulência, e quando você vê assim, um dirigente que não incorpora, fica meio estranho, né? Mas é a Umbanda. É a fugiu a palavra aqui. A diversificação dela, né? É muito complexa. É muito aprendizado, muito bacana. É isso aí. E foi uma coisa que foi completamente diferente de todos os lugares que eu já fui. Primeiro que você começa escolhendo a entidade, não o médium. Então, isso eu já achei diferente. É do tipo, meu, vou falar com qual entidade? Então, assim, foi totalmente fora de todas as casas que eu já tinha ido. Foi uma experiência única. É uma casa bem legal, é do pai José de Aruanda. Quem tiver a oportunidade de um dia vier em BH, é toda quarta-feira a gira deles. Legal. Boa noite. Boa noite, Ronei. Boa noite, Tudo bem, irmão. gente? Boa noite. Queria só dar uma pequena prosinha referente aí pro Cambono, o aprendizado, a oportunidade que ele tem. Né? Veja bem, então ele está acompanhando de uma conversação entre o mentor, né, um caboclo, o que for, e alguém que vai procurar ajuda, por exemplo, por um vício do álcool. Então, o Cambono está ali no meio, acompanhando a conversa, e para ele aquilo ali já é um aprendizado, né? Através das orientações que o mentor passa para aquele consulente que vai buscar ajuda, então ele já começa dali a aprender, olha, se eu não tomar cuidado, amanhã serei eu que estarei. Estou dando esse exemplo do vício do álcool, mas, por exemplo, um irmão suicida que passa por ali, né? Quando ele vai fazer a conversação, a doutrinação, na verdade agora eu não uso o termo doutrinação mais, né? Mas quando ele vai fazer a conversação com o irmão, ele vai chegar à conclusão, nossa, tudo isso que ele está narrando, toda essa situação que aconteceu com ele, que o levou a chegar, infelizmente, no suicídio, se eu não tomar cuidado, eu posso também chegar nesse extremo. Então, aos poucos, o Cambono vai tomando uma pequena dose de vacina. Quando ele participa dessas conversações com os mentores na doutrinação, então ele vai tomando a cada trabalho pequenas doses de vacina. E isso vai fazendo com que o Cambono, além do conhecimento do terreiro, de magia, de ponto, né, ponto cantado, ponto riscado, ele tem um enorme aprendizado que ele vai tirar para a vida dele como pessoa. A partir dali, ele pode também se melhorar a partir dessa conversação e dos exemplos que os mentores dão. Só isso. Obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Estou conseguindo me A ouvir banda é aí? maravilhosa por conta disso. A troca de experiências que a gente vai tendo nas observações. Fantástico. Ouvimos sim, Leandrão. Pode Estou falar. conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo sim, Leandro. Pode falar. Tá ouvindo sim? Eu quero dar um complemento do que o Ronaldo falou. Ele estava comentando da opção do Cambono, de estar ouvindo e estar
aquilo ali, tem muita parte espiritual em cima disso. Às vezes a pessoa está sendo ali cambone, o consulente que está passando, ele tem algum problema semelhante àquilo do cambone. Então serve de aprendizado por dois, porque o guia está passando ali dentro. Ele não está ali por acaso. Isso aí, Leandrão, boa noite. Satisfação ter você no grupo que diz tudo com a gente. Tudo bem. Conseguiu me ouvir? Conseguimos sim. Eu sim. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Muito bom. Precisando. Essas lives são muito boas, né? Principalmente essa parte da conversa, porque cada um vai trazendo um pouquinho da experiência, vai botando um ingrediente na cumbuca, e o mais curioso é que o que fica marcado no final das contas, é sempre a aprendizagem comportamental, moral, ou nos incentivando a desenvolver uma virtude, uma qualidade, ou nos dando força para a gente poder sair de algum vício, né? Isso eu acho que é uma das contribuições mais fantásticas que a gente tem aí na Umbanda, né? Parabéns aí a todos os irmãos aí pelo trabalho que tem desenvolvido a construção de um mundo melhor. Estaria em nome da casa de agradecer o irmão Anderson. Não tem mais ninguém que quer perguntar, dar um relato, contribuir? Aos Cambone da nossa casa, alguém quer somar aí na apresentação? Dando uma reforçada aqui no que o Anderson já citou lá, como eu disse, eu tenho experiência sim, com Umbanda, graças a Deus, eu me sinto até abençoado, porque eu tive o prazer, assim, desde criança, estar sempre convivendo com a Umbanda através do meu pai. E como eu comentei lá no nosso grupo lá, às vezes minha mãe estava combonando ele, eu estava brincando e estava ajudando ali os guias. Então, o combone é uma verdadeira faculdade para quem está desenvolvendo a mediunidade na Umbanda, porque através ali, o contato direto com as entidades, você aprende muito. Às vezes, qualquer detalhezinho. E eu percebi muito nesse decorrer da minha experiência na Umbanda aí, de convivência, que quando a entidade percebe o interesse do combone, ele em aprender, mesmo sendo esses aprendizes, como o Anderson disse, às vezes a pessoa não tem nem aquela missão, não tem aquela obrigação de trabalhar na Umbanda, mas começa a frequentar, começa a ter afinidade, na hora que vê já está lá dentro do terreiro. Então, quando a entidade nota, percebe aquele interesse, a própria entidade toma a iniciativa de ensinar, de orientar e mostrando os caminhos. Isso facilita muito. Eu falo isso até por experiência própria. Porque quando eu comecei a desenvolver mesmo, eu era muito curioso. Às vezes as entidades até davam uma dura. Nós perguntando demais. Mas foi ali, eu aprendi muito combonando, muito mesmo. Posso dizer que 90% do que eu sei, do que eu aprendi até hoje foi quando eu combonava. E tenho muito prazer, apesar de hoje eu ser o médico mais de consulência, eu estou ajudando mais na Curimba, ali na nossa casa, mas nas poucas oportunidades que tem, eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é combonar. E para os que estão começando, eu oriento a estar sempre tendo um contato maior, uma aproximação, conversar bastante com os guias. O Anderson é um médico que eu admiro muito, que ele sempre está ali perguntando alguma coisa. E é coisa, como ele diz, que não está no livro. Então, você perguntando direto para a entidade, você tem um encosto em mim aqui, ó. Você perguntando direto para a entidade, você vai ter uma resposta que você não vai achar em livro nenhum. Então, é um aprendizado muito grande, muito, muito farto, né? Vamos dizer assim. A Camila tá mandando um beijo para todo mundo aí, ó. É isso aí.
Muito bem, então. Então acho que a gente já pode encerrar e depois o irmão Anderson vai dizer quem vai ser o próximo palestrante para quarta-feira. O tema pode ser livre de escolha da pessoa. Vamos ver quem está aqui. Eu volto na Karen para palestrar algum tema. Cadê o Sansão? Sumiu. Não. Gostaria de agradecer ao irmão Anderson pela presteza e o carinho que ele preparou o material. Excelente trabalho, muito esclarecedor, passou por todos os pontos importantes e pertinentes desse função, que é muito importante para qualquer casa. Eu vos agradeço, viu, Anderson? Parabéns aí, muito bem feito. Quero desejar uma boa noite também para todos os irmãos, os visitantes que vieram. Sejam sempre bem-vindos aí a somar com a gente. Sempre bom estar nesse momento aí de isolamento, estar compartilhando e falando um pouco da religião. Eu vou estar dando uma pausa. Gustavo, só mais um segundo na antes de gravação. encerrar. Estão me ouvindo?